Abra a palavra comigo, irmãos, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 2. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses em outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi, e veio Betseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo de morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós não somos nada sem o Senhor, e tudo que nós possuímos, tudo que nós temos, venham de Ti, Senhor. Ó Pai, Tu abençoaste as nossas mãos, a nossa entrada e a nossa saída, por isso, Senhor, que nós conseguimos o que nós temos hoje. Ó Pai, fica conosco nessa noite, e continua a falar conosco aqui neste lugar. Fala, Senhor, com aqueles irmãos que ficaram em casa, que Deus possa abençoar cada um desses irmãos, ó Pai, os que estão enfermos, que estão doentes, aqueles que estão, Senhor, precisando de um socorro, quem sabe alguém está no hospital nos assistindo nessa noite. Ó Deus, fala com cada um nesse lugar, Pai. Abençoa, Senhor, a Carla, a Adriana, a Stephanie dos Santos, a Marlene e sua família. Abençoa, Pai, os irmãos que estão nos assistindo, ó Deus. Nós pedimos a Tua graça poderosa sobre essas pessoas. Nós Te adoramos, Senhor. Não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saia daqui completamente transformado, renovado pela presença do Teu santo e poderoso nome. Nós Te agradecemos, fica, Senhor, conosco, hoje e sempre, amém e amém, amém, glória a Deus, aleluia, pode aplaudir o Senhor, aleluia, glórias a Deus, pode se assentar em nome de Jesus, aleluia. Queridos, nós vamos falar aqui hoje da história do profeta Elias. Elias recebe uma carta, e essa carta fala que Jezabel, ela ameaçou em matar Elias. Aí Elias fez o que? Elias fugiu, porque geralmente quando a pessoa está com medo, ela foge. Já percebeu? Quando você tem um compromisso às vezes com alguém, você sente medo, você foge, você para. Elias estava ameaçado de morte, e ele ficou com medo e resolveu fugir, porque era mais fácil. Só que, irmãos, Elias, ele pegou as suas coisas, e o moço que estava junto com ele, e fugiu. E quando ele chegou na cidade, ele deixou esse moço e andou durante um dia no deserto, e ali ele deitou e dormiu, debaixo, na verdade, de um zimbro, e ele ficou ali, porque estava com medo, e quando a pessoa sente medo, irmãos, ela não pensa em outra coisa, ela pensa em tentar viver, fugir.
E diz que Elias fugiu, e nesse fugir, irmãos, ele se sentiu com medo. Por quê, irmãos? Elias não era um profeta, sim ou não? Ele era um profeta de Deus. Só que tem muitas vezes, mesmo que nós estejamos cheios de Deus, às vezes bate o desânimo, bate a insegurança, e a pessoa acaba recaindo. Quantos de vocês já recaíram algum dia na fé? Levante sua mão. Eu já recaí, irmãos, várias vezes. Várias vezes fugi do meu ministério. Todo mundo chegava para mim e dizia: ó, Deus está chamando você para pastorear. Deus tem um plano na tua vida. E eu sempre fugindo. Tá bom. Então, se for da vontade de Deus, vai se cumprir. Só que eu nunca queria ser pastor. Nunca eu procurei ser, sabe, irmãos? Só que Deus estava me chamando. E eu sempre procurando fugir desse compromisso. Mas quando Deus tem um plano para a sua vida, não adianta você fugir. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir, amém? Ela vai se cumprir. Ainda mais quando você procura a presença do Senhor. Ainda mais quando você procura estar na presença de Deus. Quando você procura estar na presença de Deus, irmãos, Deus, Ele cuida de você. Só que Elias, imagina um homem que matou 400 profetas. Elias, ele matou, irmãos, 400 soldados de Baal, um homem com uma espada. Como é que um homem que enfrentou tantas pessoas, enfrentou guerra, enfrentou reis ameaçaram ele, e ele não fugiu? Agora, por causa de uma mensagem de uma mulher, chamada Jezabel, ele fugiu. Ele teve medo. E quando ele fugiu, irmãos, Jezabel tinha dado para ele 24 horas. Dentro de 24 horas, Jezabel ia matar Elias. Aí Elias estava lá dormindo debaixo de uma árvore de zimbro. Estava lá dormindo e diz que um anjo do Senhor acordou Elias e disse: ei, levanta e come. Aí diz que Elias foi e comeu e bebeu. Olha só, irmãos, como Deus cuida das pessoas, como Deus cuida de mim e de você. Elias não tinha nada para comer, nada para beber. Elias orou a Deus e pediu a morte. Quantas vezes eu e você, irmãos, já pensamos em desistir? Desistir da casa, desistir de orar, desistir dos filhos, das famílias, do emprego, de tudo, até de Deus. Elias pedia a sua morte a Deus. Aí diz que Elias deitou de novo e dormiu. Aí diz que um anjo do Senhor foi de novo, acordou Elias e disse: Elias, levanta, come e vai. Irmãos, eu fico pensando, quantos de nós já abandonamos Jesus por poucas coisas? Muitas pessoas desanimam e a primeira coisa que ela quer parar é do seu ministério, dos planos de Deus para a sua vida. Ela quer parar a mão de obra de Deus, desistindo das coisas de Deus, procurando coisas do mundo. O inimigo está todo dia ao derredor, irmãos, procurando uma brecha para destruir a sua vida. Sabia disso? Todo dia o diabo está ali, ao derredor, diz a palavra, procurando um motivo para destruir você. Mas quando a gente passa por dificuldade, desemprego, na parte física, sentimental, amorosa, a gente pede para Deus: Deus, abre a porta do trabalho, Deus me abençoa nisso, Deus faz isso, aí Deus faz, e a pessoa desaparece da presença de Deus, e nunca mais busca a presença de Deus. Será que Deus, Ele não merece o nosso louvor?
Será que nós não podemos viver uma vida com Deus de verdade? Será que nós esquecemos das obras que Deus já fez na nossa vida? Esse é o problema do ser humano. Ele esquece das obras que Deus faz. Ele esquece das obras que Deus faz. E sabe qual é a melhor coisa, irmãos? É você relembrar das obras que Deus está fazendo na sua vida, e daquelas que Ele fez até agora. Fala para a pessoa do teu lado, ó, enquanto você está tentando dormir, Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto Elias estava pensando em desistir, Deus estava trabalhando a favor de Elias. Ele enviou anjo lá para enviar comida para ele. Irmão, a comida que Deus enviou para Elias foi tão boa, aquele pão, aquela água, foi tão boa, que Elias andou 40 dias e 40 noites sem precisar comer. Irmão, que maná foi esse? Que comida, que vitamina que tinha nesse pão? 40 dias e 40 noites. Aí diz que Elias foi e encontrou uma caverna. E nessa caverna ele foi e tentou se esconder. Só que dessa vez, Deus não enviou anjo para falar com Elias. A própria voz de Deus, a presença de Deus, falou com Elias naquele dia, e disse: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Tem muitas pessoas, irmãos, que estão abandonando o ministério, abandonando a vida pessoal, abandonando a presença de Deus, abandonando os projetos de Deus, os projetos que Deus tem para a pessoa. Por quê, irmão? Por besteira. Por besteira. Tem pessoas que Deus abençoa e a pessoa começa a desistir das coisas de Deus, e quando vê, ela começa a criar outra linha de pensamento. Deus não tinha dado pão para Elias? Tinha dado, alimentou Elias, ele andou 40 dias e 40 noites, só que de repente ele recaiu de novo. Ele recaiu e se escondeu de novo com medo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos dias Jezabel falou que ia matar Elias? Quanto tempo foi? Quanto tempo? Quantos dias ele andou? Ele não andou um dia, uma semana, ele andou um mês, ele andou mais de um mês, e Jezabel não conseguiu pegá-lo. Não, eu vou dizer mais para você, quer ver? Ó, olha só, a Bíblia diz que Jezabel não conseguiu pegar ele, sabe por quê? Porque Jezabel não encontrou Elias. Por quê? Por quê, irmão? Porque Deus mostrou para Elias que ninguém tinha poder sobre ele, senão o próprio Deus. Só Deus tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre você. Só a palavra de Deus tem autoridade sobre a sua vida. Por que temer? Por que temer? Porque quando alguém diz para você: não vai dar certo o teu negócio, você desiste. Não vai dar certo a tua faculdade, você acaba desistindo. Se Deus está com você e a palavra dele está no teu coração, não desista, prossiga, prossiga, prossiga. Por quê, pastor? Porque Deus vai fazer com você a mesma coisa que ele fez com Elias. Ele vai enviar anjo, ele vai cuidar, ele vai zelar. Só que você não deve ouvir outras vozes. Você tem que ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. Você não pode desistir do teu ministério. Você não pode desistir da tua vida conjugal. Tem muito casamento acabando, irmãos. Sabia disso? Que está ouvindo outras vozes.
a voz da carne e não do Espírito. Tem muita gente abrindo mão das coisas. Se você não é feliz servindo ao Senhor, irmãos, te garanto que sem o Senhor você não vai conseguir ser feliz. Você só vai ser feliz com Deus, porque só Deus tem o poder para proteger você. Só Deus tem autoridade para abençoar a sua vida. O mais importante é você se lembrar que aonde você está, Deus está junto com você. Agora, Elias esqueceu que tudo que Deus fez na vida dele, Deus fez ele vencer reis, soldados, e por causa de uma mulher ele ficou com medo. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara, Ele nos escolheu. Isaías 43 fala isso. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, Ele nos escolheu. Se foi Ele que escolheu você, irmão, por que desanimar? Por que desistir? Por que você parar no meio do caminho? Está na hora de você sair de dentro dessa caverna. Por quê? Porque a palavra de Deus falou para Elias assim, olha só o que Deus falou: ei Elias, levanta, porque eu tenho planos longos para você. Não é 24 horas, não é. Deus tem vida para você. Agora você tem que procurar a presença de Deus. Você não pode viver sem a presença de Deus. Você não vai conseguir viver longe da presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, viver perto de Deus. Eu digo mais para você, olha só o que Deus fez, irmãos. Elias passou 24 horas, Jezabel não encontrou. Elias passou 30 dias, Jezabel não encontrou. Elias passou 2 meses, Jezabel não encontrou. Elias passou 3 anos e ninguém conseguiu matar Elias. Por quê? Elias não morreu. Deus levou Elias. Elias não viu a morte. Isso foi para mostrar para Elias que Ele cuida de nós. Assim como Deus cuidou de Elias, Deus pode cuidar de você. O que você tem que fazer é prosseguir. Você não pode viver um pé no mundo e um pé na igreja. Você tem que viver com Deus de verdade. Você precisa viver com Jesus. É uma escolha, irmãos. Quem quer viver com Jesus, levante a mão. É uma escolha. É uma escolha. Se você escolher Jesus, irmãos, é Ele que vai cuidar de você. Mas pastor, aquela pessoa está fazendo macumba para mim. Ei querido, quem é mais forte? Quem está no mundo ou quem está em você? Quem está em você é Deus. Sim ou não? Por quê, pastor? Porque se você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, é Ele quem vai cuidar de você. Não é macumba, não é olho gordo, não é isso ou aquilo que vai destruir você. Porque Deus, Jesus está cuidando da tua vida. É Ele que está cuidando de você, dos teus filhos, é Jesus. Mas pastor, a enfermidade entrou em casa. Se você orar o Senhor, se você buscar a presença de Deus, essa enfermidade, esse mal vai embora no nome de Jesus. Olha o que fala lá em Isaías 43. Isaías 43 fala assim, irmãos, ó: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e eu sou o seu Salvador. Irmãos, Deus escolheu em você. Amém, igreja? Deus escolheu. Você precisa colocar no teu coração que você é de Deus,
que o mal não tem poder sobre você. Só que o mundo não pode morar no seu coração. As coisas do mundo não podem morar em você. Não pode morar aqui no teu coração. Se o teu coração está em Deus, irmãos, a casa está cheia, o mal não vai pegar você. Pode fazer macumba na frente da tua casa, pode fazer dentro do teu pátio. Irmão, vou até dizer mais, ó. O diabo não pode tocar nas tuas coisas. Não pode. Por quê, pastor? Porque se você é fiel a Deus, Deus vai proteger o que é teu. Se as tuas coisas estão quebrando, sendo destruídas, ou isso ou aquilo, irmãos, isso não é obra de Deus. Fecha essa porta. Está entendendo? Fecha essa porta. Para que tudo que Deus colocar na tua mão, frutifique, dê fruto. Está entendendo, igreja? Dê fruto, e quanto mais dá para você, quanto mais você crescer, mais seja humilde, mais exalte o nome do Senhor, mais glorifique o nome do Senhor. Quanto mais Deus dá para você, mais esteja na presença dEle. Irmãos, se você está em Deus, irmãos, o mal não pode tocar em você. Alguém viu aquela menina que se manifestou demônio aqui na quinta-feira? Não sei se vocês perceberam, o demônio queria me pegar. E não sei se você percebeu, ele não conseguia encostar em mim, as mãos. Será que é por minha causa? Será que eu tenho poder na minha mão? O poder está no nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. Você está entendendo? O poder está nele. A força está nele, ou seja, Ele vai cuidar de você, Jesus vai cuidar dos teus interesses, é Ele que vai cuidar da sua casa, é Ele que vai cuidar dos teus filhos, tudo entregue para Ele. Quando meu pai faleceu, irmãos, eu chorei muito pela vida do meu pai, só que assim, ó, eu comecei a me lembrar de quantas vezes eu saí da minha casa para ir orar pelo meu pai, e quantos milagres Deus fez na vida do meu pai. Aí um dia eu perguntei para Deus, depois que ele já tinha falecido, Deus me avisou que ia levar ele. Aí um dia eu perguntei, porque eu vi meu filho chorando, o Davi dizia: papai, eu sinto tanta falta do vovô Nelson, porque meu pai brincava muito com ele de espada. E daí o Davi estava chorando e dizia: pai, eu sinto falta, papai, do vovô Nelson. E daí aquele dia lá, no meu pensamento, eu perguntei para Deus, por que o Senhor levou ele? Aí para o meu filho não me ver chorar, eu fui tomar banho. Irmãos, um segredo para os homens que não quer deixar ninguém ver você chorar: chora na hora do banho, tudo é água. Aí eu estava chorando e falei com Deus, e Deus falou assim para mim: mas você se lembra quantas vezes eu curei teu pai? Eu comecei a contar na hora do banho, e perdi a conta, porque foram várias vezes que Jesus curou meu pai. Perdi a conta. Eu falei: Senhor, que bom que o Senhor tem cuidado dele, porque até o último minuto Deus cuidou do meu pai. Sabe o que é isso? Até o último minuto. E ainda antes de Deus levar meu pai, eu estava lá na casa daquela irmã ali, ó, a irmã Silvana, no hospital, eu estava junto com meu pai. Deus disse assim para mim: sai daqui e vai lá na casa dos irmãos, que eu quero que você vá orar por aquela família. Eu disse: mas Senhor, agora o Senhor quer que eu vá lá? Eu estou aqui orando pelo meu pai. Aí Deus falou só assim, ó: vai. Eu falei com a pastora, disse: amor, Deus mandou ir lá na casa dos irmãos agora. A pastora me olhou e disse: bom, você que sabe. Eu disse: vamos lá, amor, Deus mandou, vamos lá. Aí chegou lá, Deus começou a falar tudo o que estava acontecendo na vida deles, né? Sim ou não? Tudo.
E daí Deus falou para mim, daí eu estava orando com a família, de mão dada ali, e Deus falou, eu orando pela família, daqui a pouco Deus falou para mim, estou levando o teu pai. E nessa mesma hora eu comecei a dizer, Senhor, pode levar, lembra? Daqui a pouco, 5 minutos depois, o meu irmão ligou para mim. Então, irmãos, até o último minuto, Deus estava com meu pai. Então, não se preocupe com as dificuldades que você está passando. Até o último minuto, Deus vai estar cuidando de tudo da sua vida. Até o último minuto, Deus vai estar ali com você. Mesmo às vezes você sem entender, Deus vai estar ali. Deus vai estar ali com você, cuidando de você. Por isso que você precisa viver o hoje com o Senhor. Não fique se escondendo numa caverna, dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu vou desistir do ministério, eu vou parar de ir na igreja. Não! Diga não, não pare, prossiga, avança. Por quê, pastor? Porque Deus está enviando anjos para cuidar de você. Deus está enviando anjos para alimentar você. Deus está enviando anjos para cuidar da sua vida. Você tem que entender que você não está sozinho. Mas pastor, o meu negócio não dá certo. Meu filho está nos vícios das drogas. Não importa. Por quê, pastor? Porque você está com Deus. Quando você está com Deus, Ele cuida de tudo. Ah, mas pastor, eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, a palavra de Deus também fala assim, ó, vem como você está. Por quê? Porque Deus vai curar você. Ó, eu vou falar um testemunho aqui, irmãos, de algo que meu tio acho que não sabe. Meu tio Alexandre, aproveitar que ele está aqui. Quando eu ia na igreja, tio, eu orava para Deus curar você e libertar. E eu dizia para minha avó, você pode perguntar para a avó. Eu dizia, avó, um dia a senhora vai ver o tio Alexandre na igreja com a gente. E ela dizia, aí, teu tio, tá aí, ó, adorando o nome do Senhor. E é um exemplo de homem de Deus, né? Quando você está com Deus, Deus ele cuida dos teus planos. Aí você pede algo para Deus, Deus começa a organizar o céu ao teu favor. Por quê? Porque Ele cuida de você. Tem coisas que você vai pedir, Deus vai dizer não. Só que muitas vezes nós não entendemos o não de Deus. Sim ou não? Quer ver, ó? Quantos de vocês já disse não para o filho? Levanta a mão. A maioria, né? Filho, hoje, não. E teu filho deixou de te amar? Deixou de falar com você? Deixou de procurar você? Quem sabe até ficou meio emburrado, né? Não ganhei chocolate hoje. Meu pai não me deu. Pode até ter chorado um pouquinho, né? Mas Deus não deixa faltar. Por quê? Porque quando você diz não para o seu filho, ele fica triste no momento, mas depois passa, porque ele é filho. Você tem que entender que quando Deus diz não para você, não é para o seu mal, é para o seu bem. Por isso que você tem que estar na posição de filho, e não desistir do pai, mas saber o não que ele falou é para o seu bem. Quando você fala não para o seu filho, é para o mal dele ou para o bem? É para o bem, porque o pai e a mãe têm conhecimento, têm experiência de vida, o pai e a mãe sabe, conhece algumas coisas, então para o filho não sofrer, ele já prepara o caminho para o filho andar, para a filha seguir. A mesma coisa Deus. Se você quer um bom homem, uma boa mulher, e dá coisas boas para o seu filho, quem dirá Deus o que dará para você? Você está entendendo? O que dirá Deus ao teu favor? Se você que é um bom homem, diz não para o seu filho,
e cuida do seu filho, imagina o que Deus está fazendo ao teu favor. Deus ama você, você está entendendo, igreja? Deus te ama. Mas pastor, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou orando. Irmão, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de orar na presença do Senhor. Vai chegar o momento que você vai dar glórias ao Senhor, porque a bênção vai chegar, a cura vai chegar, a restauração vai chegar. Lembra daquela mulher que estava com a perna aqui na igreja, pronta para cortar? Quem lembra, levanta a mão. Vocês viram como é que está a perna dela? Os médicos queriam amputar a perna dela. O que Deus fez aqui? Curou. Mas ela teve que fazer a parte dela. Eu falei para ela, ó, faz a campanha, 7 quinta-feira, Deus vai curar você. Ela vinha com febre, doendo, mas Deus curou. Você entendeu? O mal não tem poder sobre a sua vida. Então não abra portas para o diabo entrar. Fecha as portas. A porta da desistência, vai e fecha essa porta. A porta do desânimo, fecha essa porta. Só abre a porta para falar com Jesus. Essa você deixa aberto o tempo todo. Por quê, pastor? Porque enquanto você está buscando e adorando o nome do Senhor, Deus está cuidando de você, está cuidando, está zelando por você. E é isso que você precisa fazer, é buscar a presença de Deus todos os dias. Como esse versículo que eu falei para você, Ele escolheu você para ser testemunha dEle. Ele escolheu você porque você é servo dEle. Ele escolheu você porque Ele tem um plano e uma obra maravilhosa para fazer na sua vida, que você nem imagina. Por quê, pastor? Porque os planos dele são melhor que os nossos planos. A vontade de Deus é melhor que as nossas vontades. O querer de Deus é melhor que o nosso querer. Quem está entendendo? Glória a Deus. Os planos de Deus sempre serão melhores que o nosso. Ah, mas pastor, eu quero ir por aqui. Você orou? Deus confirmou, porque tem que ter as evidências de Deus. Não adianta você dizer assim, eu vou por aqui, Deus está comigo. Ora, peça confirmação, as evidências do Senhor, e você vai ver Deus te dando a direção, para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve fazer. Se você quer vencer, quem quer vencer aqui, irmão, na sua vida? Se você quer vencer na área física, sentimental, espiritual, amorosa, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e Ele vai mudar a sua história. Ele vai abençoar você. Estou entendendo, igreja, aqui? Enquanto você dorme, Deus está chamando você, para quê? Para tomar uma atitude de fé. Ou seja, pare de dormir, tira o medo, siga o propósito que Deus colocou você. Se Deus trouxe você para cá, é um propósito. Quem crê nisso? Levanta a mão. É um propósito. Deus chamou você para um propósito. A tua casa está na presença de Deus com propósito. Tudo é pela vontade do Senhor. Se você crê, irmãos, tudo é possível, a palavra fala. Tudo é possível para aquele que acredita em Deus, aquele que espera em Deus, aquele que ora, que busca a face de Deus. Irmão, se Deus tem poder para ressuscitar morto, imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Teve uma vez que eu fui orar para uma pessoa, e a pessoa estava morrendo. Eu falei, Deus, cura agora essa pessoa. Ô Pai, cura agora. E comecei a orar para essa pessoa.
E a família ali, né? Ele vai viver. Glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, pensa comigo. Se os planos de Deus é levar a pessoa, se o Criador escolheu levar, quem sou eu para dizer, fica? Eu e você somos criaturas, fomos criados pelo Deus poderoso, aquele que tem poder para fazer qualquer coisa. Se Deus escolheu levar, quem sou eu para dizer, não leva, não faz, não cura, não restaura? Você entende? Enquanto tem muita gente dizendo para você, não vai dar certo, ou com inveja, ou isso, daquilo de você, se você ficar olhando por essas coisas, irmãos, nada vai dar certo. Você tem que olhar para Jesus, os teus olhos têm que estar em Jesus. Vem papinho lá, o cara disse que não vai dar certo a minha vida, que meu trabalho não vai dar certo, o que você faz? Olha para Jesus. Por quê? Porque só Jesus sabe o amanhã, ninguém sabe o amanhã. Uma vez um pai de santo falou assim para mim, esse rapaz nunca vai casar, não vai ter filho, esse rapaz é um viciado pela Bíblia, não vai ter nada, é isso ou aquilo, sabe? Só falou coisas que ele não sabia. Quem sabe o amanhã é só Deus. Eu me casei, me formei, estudei, sou pastor, entendeu? Só amanhã, quem sabe da sua vida é você e Deus, mais ninguém, só Ele sabe. Você entende? Deus pode mostrar algo para um servo? Pode, Deus pode mostrar, mas vou dizer uma coisa para você, não tem batuque, feitiçaria, mãe de santo, pai de santo. Sabe quem é santo? Eu sou um pai de santo, tenho 2 santinhos ali, o Davi e a Sara, que de vez em quando eu pego a vara e pum, pum. Irmão, vou dizer uma coisa para você, por que ter medo do mal? Jezabel queria matar Elias, ele teve medo. Sabe por que a pessoa tem medo? Porque esqueceu do que Deus já fez. Se você esqueceu do que Deus já fez, você vai sentir medo, e você vai retroceder. Se você se lembrar do que Deus está fazendo na sua vida, você vai avançar, você vai prosseguir, você não vai parar. Por quê, pastor? Porque você está em Deus, e Deus está com você. Você está entendendo? Nós não estamos aqui brincando de figurinha. O ventinho aqui tá bom, glória a Deus, aleluia. Mas o ventilador virou para cá, né? Deus está conosco, porque nós vamos temer. O que nós devemos fazer é ter um coração simples na presença de Deus e permanecer firme. Quando a gente começa a permanecer firme, Deus ele vai cuidando, Ele vai abrindo porta, Ele vai tirando os carrapatos, Ele vai limpando. Para quê? Porque Ele quer que a gente seja testemunhas. Lembra ali? Isaías 43, 11. Testemunhas do Senhor. Aí quando você anda lá pela cidade de Florianópolis, é uma testemunha viva do Senhor, amém? Quantas testemunhas nós estamos aqui? Até no Rio Grande do Sul, testemunhas vivas do Senhor. Lembra do que Deus já fez na sua vida, lembra do que Deus fez na sua caminhada, lembra das curas, da restauração que Deus fez em você. Quantas curas, quantos milagres Deus fez na sua vida, quantas obras maravilhosas Deus fez em você. Só isso era motivo de se alegrar na presença do Senhor, só isso era motivo de dizer glórias a Ti, Pai. Você já viu quantos milagres Deus fez na sua vida? Olha onde você está hoje. Como é que você era no passado?